Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Frank Convida, mais um episódio aqui. Eu fico muito feliz de receber convidados que vão gerar valor para você. No programa de hoje, eu quero agradecer quem faz esse programa operacionalizar, né, acontecer aí. E já agradecer você que já está nos acompanhando na Somos, no nosso Spotify, nas nossas redes sociais, que você já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, você que comenta os episódios, você que compartilha os nossos cortes com a família, com os amigos. Muito obrigado por isso. Toda semana a gente cresce aqui no YouTube e também os nossos ouvintes no Spotify estão crescendo semana a semana. Então, muito obrigado a você. Agradecer a Empire, que é a minha assessoria de comunicação e marketing. Você que quer desenvolver uma estratégia para o seu negócio, a identidade visual, a gestão da sua marca, aponte a câmera para esse QR Code aqui embaixo da tela, tá? E fala comigo para a gente conversar e agendar uma reunião estratégica. Muito obrigado. E obrigado a quem já está participando do nosso desafio, tá? O D14D, que está aí, a gente está fazendo. E eu tô muito feliz, né, com o D14D, o resultado dele. O D14D tem me dado mais tempo para mim e me tornado mais produtivo e mais criativo. Você não tem noção do quanto as telas de celular ocupam seu tempo. Esse lazer que você chama de passar um tempinho no celular tem roubado muito o seu tempo e sua energia. Começa a cortar isso e você vai ver que você fica muito mais produtivo. E um agradecimento especial a Empenho, né, que é assessoria de contabilidade. E a Empenho tem uma proposta de valor muito interessante, que é realmente uma contabilidade voltada para o empresário, para o dono do negócio, e não para o governo. Ela não é uma contabilidade que só emite guia de imposto. Ela é uma contabilidade que está com você para ver com você a administração do seu negócio, olhar os gráficos, os números, e assim gerar maior resultado do seu negócio, né? E eu gostaria de convidar você para seguir a gente aí me seguir no Franklin Convida lá no meu Instagram. Aponte a câmera aqui para esse QR Code, você que tá no YouTube, né? Então você tá no YouTube, assista, você que tá no Spotify, tem um link aqui embaixo com o link do meu Instagram. Segue e vamos para lá pra gente poder conversar. E para começar esse programa hoje, deixa eu relaxar um pouquinho, hoje eu comecei esse programa um pouco nervoso, tá? Então deixa eu começar esse programa de forma mais leve, que eu recebo hoje um amigo para falar de um assunto muito interessante. Você que está do outro lado, sabia que 6 a cada 10 empresas no Brasil, elas fecham nos primeiros 5 anos. E o problema disso não está na concorrência, está na gestão, principalmente por não olhar para os números. O episódio de hoje é aquele episódio que eu gosto de convidar você para pegar papel e caneta e vai escrevendo aí os insights, as percepções que você vai tendo, porque ela é de muito valor para você. Hoje eu recebo Valdeci Contador, meu amigo, seja bem-vindo. E aí, Franklin, boa tarde, beleza, meu amigo? Primeiro convidado da nossa, quando a gente começou o programa, você veio, É, gratidão. E hoje estamos aqui de novo. Muito obrigado, cara. vamos lá. Eu que agradeço, cara, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse bate-papo muito gostoso. É engraçado que hoje eu tô mais nervoso pra fazer esse programa do que quando eu tava no primeiro episódio que a gente gravou. Que é isso, cara? A responsabilidade aumentou, tá vendo? Nada, vai ser incrível. Olha, assim, eu quero começar conversando com você sobre a questão desse posicionamento que você tem, cara. Queria que você explicasse para as pessoas por que a sua contabilidade é voltada para o dono de empresa e não para o governo, a geração de guia, geração de imposto. Franklin, tem uma brincadeira muito legal que eu gosto de provocar nas pessoas, é o seguinte. Vai no Google e pesquisa para que a contabilidade foi criada. Você vai se surpreender com o resultado. Por quê? Você vai ver o histórico que ela foi criada para controlar as empresas, para controlar o patrimônio. Ela não foi criada para atender o governo, né? E desde quando, lá da época da minha graduação, que eu conheci esse propósito, né, eu me encantei. Falei, pô, que legal. Então, assim, nós temos que cumprir com os rituais lá do fisco, né, as obrigações, mas existe um propósito maior. Ao longo dos anos, a maioria dos contadores eles distorceram o propósito da contabilidade, principalmente para as pequenas empresas, né? As grandes empresas, elas utilizam muito bem do real conceito da contabilidade, que é gerar indicadores para a tomada de decisão, controlar o patrimônio, né? Mas eu resgato essa essência para os pequenos também. Por que Uhum. não? Né? Você mesmo traz aí os indicadores como que são a vivência das pequenas e médias empresas. Cara, eu lembro que no primeiro episódio, você falava assim, cara, quando eu conheci a contabilidade gerencial, minha vida mudou, eu entendi o que que era realmente, e durante a minha carreira eu fui buscando formas de melhorar o meu trabalho, oferecer indicadores e tal, realmente ajudar o empresário a tomar a decisão, né? Tem quantos anos já você que tá nesse mercado de contabilidade? 24 anos agora em Caraca, 2025. muita experiência, né, cara? Muito, muito, muito. Eu não vim de um berço de ouro, Aham. mas eu consegui usar a inteligência para transformar o conhecimento que eu tenho
em indicadores que levam o empresário a tomar decisões assertivas do negócio. Cara, e um cara que tá há 24 anos trabalhando nesse segmento, né? Carrega muita experiência, já viu muita coisa acontecer, né? Muito. Eu sou da época que a gente gerava as guias com a máquina de datilografia. Eu já fiz aula de datilografia, acredito, já fiz aula. Fiz também da Fundação Bradesco. Eu digito até rápido por conta da datilografia. Exato, exato. Foi a minha base para ter uma boa digitação hoje, que a equipe fica até encantada. Nossa, como que você digita É tão muito rápido? rápido, né? Datilografia, o que é isso? A gente nem sabe o que é datilografia, né? Tem o Museu da Contabilidade lá no CRC. Aí Se você a vê lá, galera as quiser maquininhas. conhecer mais, visite. Olha, assim, nesses 24 anos trabalhando em contabilidade, cara, assim, o que que você... Qual a situação que você viu, assim, que as empresas mais cometem erro? Que é um erro recorrente, assim, cara, esse empresário, normalmente, se ele não olhar isso na contabilidade, ele tem chance de fechar o negócio. Franklin, se a casa tá bagunçada, é porque tá faltando algo no empresário de percepção de poder ter um olhar estratégico. Ele precisa entender que ele não pode viver só no achismo dele, né? Eu sou o exemplo disso, né? Ao longo da minha trajetória, eu vivi um período muito estagnado de receita no meu negócio. E eu ficava refletindo, cara, como que a Petrobras, Vale, consegue anunciar lucro recorde, faturamento recorde, e ano após ano continuar o crescimento? E fiquei alguns meses fazendo essa reflexão. E eu pensei, aquele clichê, né? Como que eu vou sair da caixa? Como que eu vou sair da bolha, né? Então muita gente brinca, sai da caixa, sai da bolha. Mas isso é verídico. Se a pessoa, se o empresário ficar só naquele mundinho dele ali, achando que ele sabe tudo, é ele que resolve a parada. Ok, de certa forma é o empresário que resolve. Mas ele tem que jogar o jogo de forma estratégica, ele tem que buscar um conhecimento certo, ele tem que buscar um entendimento da vida empresarial. A vida de CLT, de prestador de serviço é uma, mas a vida de líder e empreendedor, ela é outra. Existe um jogo a ser jogado. Gostei, cara. E qual a dica você dá pra... Qual a orientação você dá para um empresário que precisa quebrar a caixa, sair da caixa, cara? Ele tem que se permitir. Perfeito. Ele tem que se permitir a buscar um conhecimento de pessoas especializadas. Pessoas que já chegaram lá, seja por meio do coach, seja por meio de livros, seja por meio de treinamentos, né? Eu fiz vários treinamentos, estou na jornada da leitura de livros e tem muitos estímulos gratuitos nas redes sociais. Se a pessoa seguir uma referência certa, ela vai poder ter estímulos certos, né? Mas nas próprias redes sociais tem muitas pessoas bem-sucedidas que mostram o seu histórico antes e depois, né? Que induz a base do conhecimento deles. Então basta a pessoa se permitir ter um outro olhar. Ah, nossa, ele está comentando aqui sobre um livro. Deixa eu lá comprar esse livro e deixa eu ler e fazer uma reflexão. Simplesmente guardar as armas. Tira as armas da mão, guarda na gavetinha e se permita. E depois avalie o resultado, se faz sentido ou não. Eu acho assim, dois fatores importantes, né? Ambiente e ambiência, né? E a ambiência se dá muitas vezes, se dá também por você olhar quem você segue na rede social, qual podcast você ouve, como é que tá o seu YouTube, qual série você vê. Porque às vezes você não tem condições de estar diretamente em contato com o empresário que já chegou lá, através de uma mentoria paga, através de um grupo de negócios. Mas quando você molda o seu ambiente com um incentivo certo, que celular todo mundo tem. Exato. Mas se você usa o seu celular só pra ver besteira, pra ver vídeos engraçados, como é que você vai mudar os seus padrões e seus comportamentos? Né? E o conhecimento transforma, porque o conhecimento nos traz consciência dos nossos comportamentos ruins. E comportamento é um grande fator para o empresário fracassar ou prosperar. Exato, E você, no início aqui, na chamada, você trouxe, né, um estímulo interessante, né? Pessoa que fica na rede social ali, rolando, rindo, achando que isso é bom, tá tirando a atenção dele do lugar correto que ele deveria estar colocando a atenção dele. Eu tenho anos que eu parei de assistir jornal da TV aberta, não assisto. Quando eu quero saber de um determinado assunto, eu vou buscar matérias
Específicas, né? de locais, digamos, mais seguros, né? E ler e tirar a minha opinião, né? Extrair o que for de melhor daquele canal de comunicação, né? E não simplesmente ficar ali consumindo conteúdos que, se você ficar dia após dia naquilo ali, pode até te levar à tristeza. E leva, cara, realmente leva tristeza, porque a gente tem que tomar cuidado com essa ambiência que a gente cria, do que a gente tá consumindo, porque isso influencia a nossa energia. Exato. Né? A gente fica triste. Eu vou te dar um acontecimento. Morte do Papa. Eu comecei a ver, quando eu tava chorando. Eu falei, deixa eu desligar isso aqui, não quero ver isso não. Influência. Influência. Sabe, a energia tava me contaminando. Sim, uma né? música fúnebre. Você acaba ficando, tipo... Passando história de uma pessoa. Aí você fica triste, então não dá. Então a gente tem que Todo ter mundo esse controle. triste, com semblante triste, então Tem que ter o seu subconsciente, ele tá consumindo aquele ali, opa, então vamos ficar triste também. É isso mesmo, cara. Então a gente tem que ter muito esse cuidado com a ambiência que a gente tá. E a gente pode moldar essa ambiência. Porque às vezes o cara acha, Valdeci, não, é porque eu não tenho tempo, eu não tenho como tá naquela mentoria, ou contratar uma consultoria de tal cara. Vamos falar do pequeno, né, que tem essa mentalidade, né? Mas, cara, você tá com o seu celular, seu podcast no carro, no ônibus, se você tiver, você começa a ouvir. Por que você tá se alimentando? Porque isso vai ajudar você a mudar os seus comportamentos, os seus padrões. Perfeito. Quando eu comecei a querer entrar nessa jornada de aprendizado, treinamentos, né? E eu me deparei com a situação também. Ora, custa X mil, né? Como que eu vou pagar? Né? Como que eu vou fazer isso tudo que eu estou vendo aqui que é interessante? Eu criei uma estratégia. Então, primeiro eu fui fazer um treinamento de vendas. Perfeito. Com dinheiro no bolso, eu pago o que eu quiser. Uhum. Né? Mais fácil. Então, depois do treinamento de vendas, né? Os resultados melhoraram. Então, opa, qual o próximo da lista que eu criei? E fui para aquele ali. Né? Mas nós temos várias opções hoje em dia na internet, vários preços. Basta a pessoa querer ter o primeiro estímulo, se permitir o primeiro passo. Depois que der o primeiro passo, você vê que aquilo é bom, aí você começa, opa, eu quero mais. Sim. Eu quero mais. E você vai desenvolver um comportamento melhor. E você vai desenvolver uma outra percepção. E você vai começar a ver que aquilo dá resultado. Então você vai criar uma linha de raciocínio que de pouquinho a pouquinho, tá, agora eu vou treinar liderança. Agora eu vou treinar comunicação. Agora eu vou treinar eu. Eu já fiz um treinamento para treinar eu. Sério? Eu fui buscar um treinamento de PNL com a expectativa de melhorar a comunicação nas vendas. E quando eu cheguei lá na primeira sessão, eu via que aquilo tudo era para você, né? Treinar você para situações e para você ter domínio sobre a sua mente e seu subconsciente. E chegou um determinado ponto do treinamento que eu perguntei à instrutora, tá, mas eu vim aqui buscando um treinamento para vender mais, melhorar minha comunicação com as vendas, né? E ela falou, olha para isso tudo que você está aprendendo aqui, olha a pessoa que você está se tornando e depois você me diz se você vai vender melhor ou não. E eu parei, olhei, falei, caraca, interessante, porque se nós estamos bem, se nós estamos melhores, então você vai comunicar melhor com o outro. Você vai ter uma energia bacana, o outro vai querer estar próximo de você. Então, aí eu entendi fácil, né? que, pô, realmente faz sentido. Então isso aqui vai me ajudar, assim, de fato, a melhorar minhas vendas. Inclusive, esse podcast é uma ótima opção para você aprender mais, tá? Pra você se conectar, porque eu sempre trago gente interessante aqui. E hoje vai ter uma aula, tá? Para você poder usar a contabilidade de forma mais estratégica com o Valdeci, tá? Valdeci, hoje você atende hoje, você trabalha. Quando a gente fala de contabilidade estratégica, normalmente parece que é muito voltado para grandes empresas. Só grandes empresas podem ter esse serviço. E parece que quando o cara tá tão acostumado a ter uma contabilidade que só manda boleto para ele, e quando você vem com essa conversa que você tem não, cara, eu tô aqui para poder ajudar a gerar indicadores do seu negócio. O cara acha que pro negócio dele não tem como, né? É muito caro e tal. Fala um pouquinho para hoje, os seus clientes hoje são... Você tem cliente hoje misturado, né? Cliente médio, cliente pequeno, cliente grande, e você tá atendendo todo mundo, né? Certo. Então, Franklin, contabilidade é um método. Perfeito. Então, é um método que ele pode ser aplicado a qualquer empresa. Seja serviço, seja comércio, seja indústria. Seja a pessoa que trabalha sozinho, que emite a nota fiscal sozinho. Seja a pessoa que tem uma indústria que fatura milhões, com funcionários, com equipe, com financeiro, etc. Ele é um método que nós utilizamos a tecnologia de forma a transformar tudo aquilo que passa pela empresa, no extrato bancário, de vendas,
de números que existem na empresa, né? E a gente gerar aqueles números de forma inteligente e estratégica em informação com o empresário tomando café. Ele vai pegar uma xícara, olhar para aquilo ali e ter o estímulo de, está acontecendo isso, então eu vou tomar determinada ação mediante esse resultado, né? Porque nós temos muita tecnologia hoje em dia para tratar os dados. A gente cuida na entrega do básico para o governo, que é na linguagem que o governo quer enxergar, no que ele exige nas leis dele, e a gente aproveita todos esses dados e customiza para entregar para o empresário com olhar estratégico. A gente faz um depara, pega aquilo ali na linguagem do governo que nenhum empresário entende, não adianta ele pegar um balanço, balancete, DRE, esquece. Isso aí é só para o governo, metodologia de conferência de impostos, né? Mas a gente transforma a informação na linguagem que ele quer enxergar e entender. Como que está o gráfico de vendas, como que está as despesas, de tudo que gastou, o que representa mais, para a partir daí ele poder ser assertivo na tomada de decisão dele com clareza. Então, mas a dúvida que às vezes tem o cara que tá ouvindo a gente, que ele é pequeno, é fácil olhar para esses números que você apresenta e entender? O cara consegue entender isso, cara? Franklin, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente que ele fatura mais de 2 milhões por mês. E eu levei a sugestão dos indicadores para ele, que a maioria dos empresários estão acostumados a ler, interpretar e entender. E ele falou, Valdeci, esse monte de barra de gráfico aí, eu não estou entendendo. Eu vou entender da seguinte forma, você coloca para mim a receita em uma linha e as despesas você mantém em barras sobrepostas. Aquele gasto, o meu custo você vai deixar numa cor, vai deixar a legenda na lateral que você já fez. Meu custo é uma legenda, minha despesa é outra legenda, meu lucro, minha retirada, etc e tal. E eu vou entender perfeitamente que se a linha está acima das barras, significa que eu estou tendo lucro. Minha receita é maior que minhas despesas. Se a linha estiver sobreposta entre as barras e despesa, eu já entendi visualmente que naquele mês o meu resultado está, a minha receita está menor que os meus gastos. Então, nós temos esse pensamento, Frank, que a gente faz para o empresário, a gente pensa junto com o empresário. A gente cria um primeiro modelo e chega para ele e pergunta, você está entendendo? Porque se ele não estiver entendendo, nós vamos customizar e manter uma entrega possível que ele entenda. Não é um método engessado que é só o Valdeci que acha que tem que ser. É um método que o empresário vai entender. Cara, isso é muito bom, tá? Facilita muito a vida, porque cada um funciona de um jeito diferente, né? Exato. Então, quando você tem esse contato, realmente ele consegue ver as informações dele e consegue compreender, porque às vezes a pessoa recebe lá uma planilha e ela não consegue conseguir interpretar como deveria interpretar. E o que muda, Valdeci, quando o cara conhece os números dele? Eu vou te dar essa resposta através de uma história, né? Nós temos um cliente que ele tem um case muito bacana. Ele me ligou um determinado dia, um franqueado do ramo de fast food. Ele me ligou um dia e falou, Valdeci, eu vou fechar a loja, não tá dando, não vale a pena, não vejo dinheiro. E eu perguntei para ele, com base em que informação você está tomando essa decisão? Meu extrato bancário, o saldo no final do mês não muda. E eu falei para ele, e não vai mudar mesmo, o saldo do extrato bancário sempre vai estar baixo. Você não vai ver ele aumentando. Mas por que, Valdeci? Como assim? Porque você tem vários compromissos. Você tem que comprar mercadoria, você tem que pagar funcionários, você tem que pagar despesas. Você não vai ver o saldo bancário aumentando assim tão facilmente, né? Vamos fazer o seguinte, me permita fazer os seus indicadores estratégicos de 3 meses para trás e depois você toma essa decisão. Mas me mande os extratos bancários, que ele tinha a crença errada de não querer mandar extrato bancário para a contabilidade, sendo que é uma obrigação o contador de transformar a movimentação financeira em informação para o fisco, ok? E ele topou. Ele aceitou, tá bom, vou te mandar aí. Depois de algumas semanas a gente preparou os números e mandei para ele os indicadores e mostrei para ele que a loja dele ficava no resultado 0 a 0. Receita, custo, despesa, o resultado final era igual a 0. Ele não tinha um negócio que dava prejuízo. Ele não tinha um negócio que ele precisava ficar injetando dinheiro ali mensalmente. Ele estava se pagando, né? E nós temos outros clientes do mesmo ramo dele. Aí ele me devolveu uma outra dúvida, o seguinte, Valdeci, tá bom. E os meus concorrentes, que eu sei que você tem aí, né, a rede, quanto que cada um fatura? Não precisa me falar nomes. Então eu fui lá, coletei, falei para ele, ó, uma loja fatura X, outro X, outro X, outro X. Ele estava com nível de faturamento em média de 50 mil reais. Os outros
franqueados, era 100, 120, 140. E depois de uns dias ele me ligou e falou, Valdeci, já entendi. Já sei o que eu vou fazer. Eu não vou fechar a loja. Eu vou mudar ela de endereço, que com isso eu vou aumentar o faturamento e eu vou começar a ter lucro. E assim ele fez. Procurou um ponto, né? Mudou o endereço, criou uma estratégia ali para gastar pouco no novo ponto, né? Porque, afinal de contas, já estava ali bem ajustadinho, né? E com o passado de um mês de inaugurado, o faturamento dele já tinha passado de 100 mil reais. Nossa. Então você acha que quando o empresário conhece os números, ele toma decisões mais assertivas? É isso. É sobre isso. E não dá para tomar decisões sobre a empresa, seja a questão financeira, se eu fecho, se eu não fecho, se eu não conhecer os meus números. Exato, perfeito. Por quê? A maioria dos pequenos empresários tem o seguinte comportamento. Ele vende, ele consegue gerar caixa, dinheiro, mas quando ele tem um determinado valor lá na conta bancária dele, ele precisa retirar para pagar as contas de casa. Ele precisa levar dinheiro para casa. Ele precisa honrar ali, família, alimento, carro, o bem-estar dele, ele precisa de lazer. Então ele vai pegar aquele dinheiro para ele também. Então por isso que o empresário não pode monitorar o negócio pelo extrato bancário. Porque aquele saldo que tiver ali, ele vai tomar uma decisão. Ou vai investir, ou vai comprar mais mercadoria, ou vai pegar para ele. Então, através dos números bem tratados, de forma sistematizada, receita, custo, despesa, resultado, percentual, depois do lucro, para onde que o dinheiro foi, ele vai poder tomar uma decisão assertiva, visualizando a clareza dos números dele. Perfeito. E aí você entrega tudo isso nesse relatório, né, que você prepara para o cliente, para ele poder ter a noção do que está acontecendo na empresa dele financeiramente falando, não é isso? Isso. Mensalmente, nós enviamos para os clientes o histórico de 12 meses de como que está se comportando. Todo mês, 12 meses para trás, para ele ir monitorando a evolução. Melhorou? Caiu? Em relação ao mês anterior, qual a oscilação que teve em reais, em percentual, linhas de gráfico, barras de gráficos. E a gente ainda tem uma inteligência artificial por trás configurada, que ela faz a análise com base da matriz SWOT. Perfeito. Oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, com base nos números do negócio. Porque pode ser que esteja passando algo despercebido na visualização do empresário. Então a gente colocou ali estímulos usando a inteligência artificial para ele se cercar de cuidados para ver o que talvez possa ter cuidado e melhorar, possa refletir ali no caixa dele, no aumento do lucro. Você falando sobre caixa, assim, eu acho que uma das grandes questões que pesa no fechamento de uma empresa é o danado fluxo de caixa. Explica pra gente aqui o que é o fluxo de caixa e e qual o impacto de não olhar para ele, né? Pode ocasionar no negócio do cliente. Pode ocasionar a decisão de vida do negócio do cliente, né? Por isso que lá na contabilidade a gente acerta o básico e entrega o invisível. Se ele não estiver com a visão clara de como que está o fluxo de caixa dele, aonde que está transitando o dinheiro de tudo que vendeu, tudo que pagou, ele pode, então, estar ali diariamente tomando decisões erradas sobre limite de gasto, limite de retirada, o limite do Prolabore, limite de investimento. Porque nós temos até cases de clientes que geram bons caixas mensais, resultado de caixa muito bom, só que ele vê tanto dinheiro que ele está investindo muito, ele está imobilizando muito, e ele não está vendo dinheiro, e a retirada dele fica pequena. Então nós temos cases também de empresários que já se sentiram que o negócio não ia bem, mas ia muito bem além da percepção dele, porque ele estava imobilizando muito o patrimônio, né? Mas depois da gente tratar os números e entregar para ele a visualização correta dos números, então ele entende que, então tá bom. Até pro emocional dele flui melhor. Ele começa a ver onde tá o dinheiro dele, né? Ele tá ali, daqui. Realmente na corrida ele não percebe. Realmente ele vai lá ver no final do mês quanto tá no banco dele, né? O extrato dele, não tem dinheiro, não vendi nada, tô no prejuízo. O cara fez um monte de coisa durante um mês e quando você mostra isso, eu gostei dessa expressão que você usou. Você mostra o invisível. Eu gostei dessa ideia que que realmente passa despercebido pro cara. O cara acha que o que mandou pro governo tá ali, pagou as contas, ele pagou, mas e uma análise do que tá invisível, que ele não tem tempo de olhar com calma? E ter esse relatório, essa apresentação que você faz pro cara, pô, é um achado, é um coringa pro negócio dele. Exato.
Muito bom, cara. Muito bom. Você tá evoluindo, Valdeci. Sim, bastante. 24 anos aí trabalhando, o cara tá evoluindo, hein? É a transformação do Cara, conhecimento em ferramenta para tomada de decisão. E um ponto interessante, Franklin, que você comentou, que muitos empresários acham que isso está inacessível para eles, os pequenos, as pequenas e médias empresas. A maioria dos nossos clientes, mais de 90% hoje, em quantidades, né, são pequenas e médias empresas. Poucos de nossos clientes são indústrias, já empresas bastante consolidadas, com faturamento de milhões. Né? Grande parte é empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional hoje é mais de 60% da nossa carteira. E desses 90% da carteira, né, são empresas consideradas pequenas e médias em faturamento, né, em porte. Né? Nós temos lá desde corretores de seguros, que trabalha sozinho, ele emite a nota fiscal dele, precisa da emissão dos impostos, das obrigações legais, né? E nós temos indústrias de material plástico, de etiquetas, empresas de advocacia que também faturam milhões, enfim, tudo com método sistematizado que a contabilidade proporciona. Mas, Valdeci, para esse. Acho que a dúvida de quem tá assistindo a gente que se vê como uma empresa de pequeno, médio porte, ele deve estar se perguntando assim: cara, mas eu vou ter esse relatório que você falou que me entrega, esses indicadores, esse invisível que eu não consigo ver no meu dia a dia. Se eu for cliente da contabilidade do Valdeci, independente do meu porte, eu vou ter esse relatório, eu vou ter esse acompanhamento? Sim, todos aqueles que desejam ter, que Bacana, desejam monitorar os indicadores, eles podem sim receber da gente mensalmente o relatório. Porque é um diferencial, Valdeci. Eu bato essa tecla porque isso é muito importante. Porque o cara, além de ter o que todo mundo faz, né? O que a contabilidade faz, ele tem a possibilidade de ter essa assessoria, cara. De olhar para os números, de você ainda personalizar o relatório dele de uma linguagem que ele entenda. Né? Isso é muito importante. Ele vai conseguir tomar muito melhor as decisões deles. Né? Então, eu acho que, vendo por esse lado, tendo você com 24 anos aí de profissão, né, trabalhando no mercado, inovando, no time como parceiro, porque a contabilidade é uma escolha que tem que ser muito assertiva, né? Porque Sim. é estratégico a contratação da contabilidade. É muito estratégico ter você no time da empresa, assim. Porque você entra pro time do cara, né? Você tá ali junto, mostrando os números do cara, então é uma decisão fácil de tomar, né? É, perfeito. É uma ótima colocação sua, Frank. Inclusive, meu Instagram é Valdeci Contador Parceiro. Isso aí. Porque nós pensamos e olhamos junto com o empresário. A gente não olha para ele simplesmente como um Mais um, pagador de boletos para nós, para simplesmente somente nós enriquecermos, né? Mas a gente tem o entendimento que ali é uma prosperidade juntos. Para mim crescer, eu preciso que o meu cliente cresça, permaneça, né? Evolua. Porque senão eu falo com a equipe, nós todos somos funcionários dos nossos clientes. Se eles se derem mal, a gente vai se dar mal juntos. Todo mundo vai no mesmo barco. Então nós temos que todos trabalhar remando no sentido de ele precisa se dar bem, para a gente também se dar bem. Isso é perfeito, cara. E como é que você conseguiu, pra você conseguir entregar tudo isso que você tá entregando, eu percebo que você falou de IA e tal, você foi em busca de tecnologia, né, cara? Fala um pouquinho pra gente qual a importância da tecnologia no seu negócio hoje. Falando que tem muita gente hoje em dia que já diz que se a gente não aprender a lidar com inteligência artificial, a gente pode ficar para trás. Hoje eu vejo que isso é uma realidade. Por quê? A inteligência artificial ela pode acelerar muita coisa em nossas empresas, né? Muitas percepções, muitas visualizações e até ideias, né? Se você souber usar ela de forma estratégica e inteligente, é uma poderosa ferramenta. Então, assim, eu exploro muito os recursos da tecnologia, porque ela vai nos levar a caminhos que está levando muitas pessoas, né? E isso é fato. Existem várias empresas hoje no mundo, milionárias, bilionárias, que a gente tem um exemplo prático que é através da tecnologia que elas faturam, né? E tá tudo bem, é um caminho sem volta. Não tem como ficar para trás. E aquele empresário que fica ignorando ali, que, né, ficar ali atrás do balcão, que ele precisa vigiar tudo, porque senão vão roubar ele, porque senão isso, senão aquilo, ele corre um sério risco de ou ficar para trás ou ele ficar doente. É. Porque ele não vai ter braço para tudo. Isso pode afetar o emocional dele. Isso pode afetar a boa saúde dele, não ter tempo para cuidar da saúde, não ter tempo para ir na academia, não ter tempo para ir no médico, não ter tempo para se alimentar bem. Precisa comer rápido ali atrás do balcão para continuar no caixa. Isso ao longo dos anos, se ele
fizer uma reflexão, ele pode entender que não vai ficar bem. Então, a tecnologia é uma ferramenta de trabalho. Hoje, na minha despesa, o meu gasto com tecnologia é quase equivalente ao gasto com mão de obra humana, porque eu invisto muito, justamente para tornar possível a galera trabalhar bem, trabalhar saudável. Ok, na contabilidade nós temos ali semanas de estresse, maior corrido. pressão, né? Mas eu brinco com as meninas, hoje a nossa equipe é mais mulher, eu brinco com elas que, olha, meu objetivo é ver vocês lixando unha. Porque eu vou saber que a tecnologia deu certo, vocês estão bem, tranquilas, com a mente bacana. Então, a tecnologia ela é bastante usada por nós de forma muito estratégica. Eu entro nesse ponto que, assim, eu te observo já há alguns anos, a gente sempre conversa, né? E você sempre tá falando, não, cara, eu tô buscando ferramenta porque eu quero melhorar meu negócio, quero facilitar meus processos, quero demorar menos tempo pra fazer as tarefas e tal. Eu vi que realmente você conseguiu fazer isso, né? Seu negócio hoje tá em um patamar que você consegue atender com uma qualidade muito maior que você entregava antes, que você tem mais tecnologia, mais experiência, mais gente trabalhando. E é bom ver crescendo assim, vendo que você realmente tá evoluindo o seu negócio para que você tenha liberdade. E não só liberdade para viver a sua vida, ter qualidade de vida também, mas também para que o seu time tenha qualidade de vida, né, cara? Porque isso é muito importante. Ainda mais contabilidade que tem semanas estressantes, né? É, demais, bastante. Quer correr, então. Eu vejo que essa é uma preocupação que você coloca na sua vida, que você realmente decidiu a empresa que você quer para você, mas também a empresa que você quer construir para as pessoas que trabalham lá, cara. Acho isso muito legal. Frank, é importante porque sem a mão de obra humana, né, 100% digital, a contabilidade ela tem um desafio para ser, né? Uhum. Então, no meu ramo, nós precisamos ali de pessoas. E a minha estratégia de negócio é ter humanos para atender humanos. Não é só a todo custo usar tecnologia, porque quando o cliente ele tem uma dúvida, ele está ali vendendo no calor da emoção ou comprando, ele precisa decidir rápido. Então, a minha estratégia é tecnologia para cumprir o que o governo exige, ok? Para fazer ali os processos, os gargalos, o meio de campo, aquilo que demora. E a minha estratégia é perseguir sempre que a equipe tenha tempo para quando o cliente ligar ou mandar uma mensagem, tem alguém disponível lá para conversar com ele, para sinalizar, não tem como resolver na hora, vou buscar informação, aguarde um instante, vamos verificar, vou providenciar, ou toma aqui, segue o arquivo, né? Segue o documento. Então, eu bato muito nessa tecla com a equipe que nós temos que ter tempo livre para atender o cliente. E assim, cliente satisfeito é cliente na carteira e na contabilidade isso até multiplica, porque nosso principal canal de aquisição de clientes é a indicação. Né? Contabilidade é boca a boca. Né? Não basta ter um outdoor bonito. Né? É a satisfação do cliente ali em si. Porque realmente é um serviço de muita confiança, né? Então você não fica trocando de contabilidade torre de direito. Se é alguém que você indicou para gerar uma confiança maior, quando você tem, você fica com contabilidade, até é muito raro você mudar de contabilidade. Só quando você tá muito satisfeito, né? Porque aí você tem que mudar. Não é produto de prateleira, né, Frank? Nossa, que bonitinho! Eu vou lá comprar, vou lá contratar. Não é. Tem ali assuntos delicados, vai externar coisas pessoais. A gente acaba sendo um pouco psicólogo. A gente acaba criando uma relação de amizade com a pessoa, porque convive tanto, né? Sim. Não, hoje não tô um dia bom, não. Briguei com a esposa, meu filho, dor de cabeça aqui, amanhã a gente vê isso, né? E vai batendo papo ali, acaba que cria-se uma relação de amizade. Valdeci, você está preparando sua empresa para passos cada vez, atender cada vez mais clientes, aumentar sua cartela, sem perder a qualidade, conseguir entregar mais através da tecnologia. E você ressaltou o importante do fator humano, né? E eu entendo como o fator pessoas é importante na sua operação, né? Como é que você pensa o seu negócio para reter talentos? Como é que funciona a sua estrutura hoje? Porque gente boa no mercado, né? Vocês falam que tá difícil, mas na verdade, se tem uma boa oportunidade, o cara fica, né? Você tem um bom negócio, ambiente e tal. Como é que funciona lá na Empenho, cara? Franklin, é interessante a sua fala, porque estamos aí vivendo um período que muitos empresários estão com essa crença de que mão de obra está difícil. Eu não concordo com essa fala. Eu já pensei assim, em alguns momentos. Hoje eu não concordo, ok? Por que eu não concordo? A partir do momento que eu mudei, eu ressignifiquei várias coisas, né? Passei a olhar para a equipe como humanos, são pessoas. Eles também têm os problemas particulares deles, eles também têm as crenças deles, eles também têm os desafios dele lá no dia a dia, com família, com pai, com mãe ou com filhos, né? Seja lá o que for. Então, nós temos que ter ali uma certa empatia,
Uhum. tá? E a partir do momento que eu ressignifiquei várias coisas, eu também pensei em, vamos procurar falar a mesma língua? Somos todos adultos, na minha equipe só vai trabalhar pessoas adultas, não vão trabalhar crianças, né? Uhum. Então, entender que o outro, ele precisa do dinheiro para sobreviver, tá? Eu penso que empresários que relatam dificuldade com a mão de obra ou não estão sabendo ter uma boas práticas de relações humanas. Esse assunto é Uhum. polêmico, Sim, né? Mas é o que eu acredito. mas é real. Tem que ter as boas práticas de relações humanas, né? O respeito da fala, né? A forma que vai conduzir ali no momento de crise, como que vai educar ali a equipe num momento desafiador, tá? E ter o lado financeiro, que todo mundo precisa de dinheiro, né? Eu já tive várias conversas com a equipe, algumas pessoas que às vezes vêm com hábitos, né, que não correspondem à nossa cultura, né? Eu explicar para a pessoa o seguinte: olha, aqui a gente está trocando. Você me vende seu tempo, eu te remunero o lado financeiro. Perfeito? Então, vamos procurar aí ter um bom acordo, uma boa conduta para você ser feliz e para mim ser feliz, mediante uma boa conversa de adultos. Um acordo bem feito, todo mundo ganha, Flui. né? Então, assim, eu acredito muito nesses dois pilares, é que o empresário precisa ter, todo mundo precisa de dinheiro. E as empresas que não sofrem com mão de obra, elas estão remunerando mais, porque elas entenderam isso. Eu falo muito também que a pessoa que sabe um pouquinho mais, que tem mais conhecimento, ela não fica desempregada, ela está lá sendo disputada. Ela está bem, né? Aquele que trabalha bem, não falta, aquela pessoa que é Uhum. boa, e todo mundo quer contratar ela, né? Então o empresário também buscar a percepção disso. Pô, essa pessoa realmente é boa, né? Essa pessoa é realmente bacana, se é bacana, poxa, né? Qual o retorno que ela vai me dar para me remunerar quanto, né? Tá dando a minha realidade? Não tá? Enfim. E se o empresário não estiver podendo com aquilo tudo, cara, vai buscar tecnologia. Isso aí. Vai resolver os gargalos ali dos processos. O primeiro passo que eu fiz foi buscar tecnologia. Perfeito. E depois investir mais em capital humano. Afinal de contas, eu precisava de caixa primeiro. Como que eu vou remunerar bem se eu não tenho caixa? Né? Ano a ano, eu tô ali buscando, né? Implantamos o plano de saúde, implantamos o plano odontológico, a gente não desconta vale transporte, né? Dois reajustes de salário por ano, né? Um ticket de alimentação bom, digno, que corresponde ali mesmo, né? Uma refeição decente de forma saudável, Uhum. né? Eu almoço em restaurante, então eu também vejo ali quanto que a pessoa deve gastar, né? E remunero ela para isso, né? E, enfim, os pilares que eu tenho trabalhado são esses. Eu acho que sobre esse assunto, o que eu acho? Ponto é recompensa financeira. Acho que é muito importante. Se você quer uma equipe boa, você tem que pagar bem essa equipe. Se você quer os melhores profissionais, você tem que pagar bem por eles. Isso vai de acordo com a sua realidade, como você narrou perfeitamente. A gente precisa realmente ter um ambiente legal para trabalhar. E normalmente o ambiente legal o ambiente vai ficar bom para trabalhar quando o dono se cuidar. Quando o dono for estudar, quando ele mudar suas percepções. Porque se ele quiser vir resolver tudo no grito, as pessoas vão em desespero. Entender sobre pessoas, né? Acho que o empreendedor, ele tem que começar a entender sobre ele e sobre pessoas. Porque ele vai liderar um time. Pessoas diferentes precisam realmente de linguagem diferente, né? Isso é muito importante. Porque ninguém quer trabalhar em um ambiente que adoece. Em contabilidade tem um momento que é aquela loucura toda, se for É, aquele caos o mês todo, cada um pra um lado, sem saber a direção que for, vai ficar insuportável o trabalho, as pessoas vão adoecer, né? E aí não vão querer perfeito. ficar no lugar, né? Exatamente. Então as pessoas mudam de trabalho hoje porque o local que elas trabalham não há reconhecimento financeiro, isso as pesquisas mostram isso. Mais importante que isso é porque as pessoas estão buscando saúde mental. Então você tem Perfeito. que ter um ambiente que realmente garanta para ela um local que ela goste de trabalhar, que seja bom. Mas tem uma fala sua do episódio passado que eu achei incrível. Você falou o seguinte, Frank, lá na empresa, eu parei de. Eu não tô esse negócio de ficar exigindo horário, essa coisa. Eu tenho acordos, né? Eu tenho as demandas, e hoje você trouxe essa fala brilhante. Somos adultos, temos acordos, e quando os acordos são feitos e claros, cada um cumpre o que você quer fazer. E eu falo que as relações adultas, elas evoluem quando os acordos são claros. Precisam ter acordo. Eu acho muito bacana, cara. E é um tema que eu gosto de falar porque eu vejo muito essa frase: tem que vestir a camisa da empresa. Só que a empresa não faz nada
assim, realmente não preparou um ambiente legal, não quer pagar mais, não tá ali, não oferece treinamento ali pra equipe evoluir. Então, como é que o cara vai querer ficar ali? Como é que o cara vai vestir a camisa da empresa? A bateria dele de fé não vai com o tempo, Nossa, né? Isso aí é. vai embora. Tem cases interessantíssimos lá, cara. Então, tem que realmente ter um ambiente que faça a pessoa... E ser desafiado, né, cara? Acho que a gente tem como, no nosso negócio, desafiar as pessoas a irem para um próximo nível, a evoluírem, né, cara? Eu acho que a grande dificuldade das empresas hoje com as pessoas boas. Pessoas boas com lugares onde elas são desafiadas. Cara, você me fez lembrar aqui, as coisas que você falou aí agora, cara, você me fez lembrar. A galera lá, eles consumiam em torno de 5 quilos de açúcar por mês Nossa, no café. nossa. Só no café. E eles cortaram o açúcar. Eu busquei me cuidar, eu tive que me cuidar, que na pandemia também, passei mal, a galera passou mal, né? E ali, dia após dia, né? Não, aí começamos a fazer 2 cafés, um sem açúcar, um com açúcar, né? Aí depois começou a fazer um todo sem açúcar e cada um adoçava o seu, né? E hoje? E com o tempo hoje a gente não compra mais açúcar no supermercado. Com o tempo a galera passou a se cuidar mais, pelo menos o açúcar, já foi uma vitória, né? E nós temos vários cases interessantes que eu comecei a comprar livros e eu pensei, montar uma biblioteca em casa. Falei, não, vou montar lá na minha mesa do trabalho, que é em casa, trabalho, trabalho. Uhum. E de vez em quando eu leio livros em casa, ok, né? Mas eu gosto muito de ler lá no trabalho também. E no belo dia, o Carlos, ele veio conversar comigo. Falei assim, tem algum livro bom aí pra me ler, cara, pra algo que possa me ajudar a desenvolver melhor ali, minha habilidade no que eu faço e tal? Eu falei, cara, tem sim. Toma aqui esse livro, se eu não me engano, eu passei pra ele O Óbvio que Ignoramos, que ele queria uma leitura diferente, Uhum. né? O Óbvio que Ignoramos, que é um livro que traz reflexão muito bacana de o que você é bom, né? Em o que vai te causar feliz, que você tenha talento, paixão e renda. Ele traz esses 3 pilares que é muito bacana, né? Talento, paixão e renda. Em que você tem talento, o que você gosta de fazer, o que te gera grana, Boa. né? E ele pegou o livro e levou para ler, né? Nós temos o caso da Maiara, ela começou a ler devocional também. Eu leio lá o Café com Deus Pai. E depois de um certo tempo ela começou a ler, aí brinquei com ela no Instagram. Pô, legal, bacana, hein? Poxa, muito bom ter adquirido esse hábito. Ela começou a ler também, né? Um devocional dela, não lembro qual é o nome do livro, né? Mas enfim, isso é mais uma influência da minha mudança, da minha liderança. E como quando a liderança muda, ela impacta, né, cara, o ambiente todo, né? E aí as coisas fluem. E acho que se você é o empresário e você tá com um problema no seu time, olhe pra você primeiro. E pensando nisso, Valdeci, qual conselho você daria pro empresário que não se atenta aos números, né? Que precisa olhar pros números dele com mais atenção, né? Realmente tomar decisão em cima dos números. Frank, é como eu disse, né? Nós na contabilidade, nós acertamos o básico e entregamos o invisível. Uhum. O empresário ele precisa se cercar de pessoas que vão municiar ele de informações, dados e estratégias que possa ajudar, levar ele nos sonhos que ele quer alcançar com aquele negócio. Perfeito. Ele não está brincando de gerar renda, ele não está brincando de distribuir renda, faturar, receber e ficar só pagando. Ele também tem os objetivos dele quando ele criou o negócio dele. Então, o principal é se cercar de um bom marketing que realmente possa entregar um resultado para ele e não simplesmente ficar criando uma imagem bonitinha, ficar ali estampando coisas bonitinhas na rede social e fazer de conta que é um marketing. Ele precisa se cercar de um bom jurídico para dar orientações na hora de uma decisão mais delicada. Precisa se cercar de uma boa contabilidade para alguém entregar a ele algo que ele entenda o que está acontecendo com o dinheiro dele. Pra, então, ele poder galgar mais. Uhum. E outras áreas mais, né? O empresário ele tem que aprender a ser estratégico. Ele tem que parar com esse achismo de que ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, porque ele faz melhor com o funcionário, porque ele é o melhor nisso, ele é o melhor aquilo, deixa eu fazer. Não, né? Tudo mudou um belo dia que eu também entendi isso, porque eu também tinha a mania de ninguém vai entregar igual eu entrego, porque eu sou perfeccionista demais, né? Mas eu entendi que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua velocidade.
Então eu aprendi a aceitar e entender que algumas pessoas vão fazer mais lento que eu, algumas pessoas vão fazer mais rápido que eu. Mas elas estão entregando, o prazo foi cumprido, está bem aos olhos do cliente, então tá tudo bem. Perfeito, perfeito, cara. E pra esse empresário que tá com problema de contratação, cara, e que tá com essa dor, que ele fala, eu não consigo, a mão de obra tá escassa, eu não consigo contratar, meu time não tá engajado. Qual o conselho, pela experiência que você tem, que você já viu, já implantou na sua empresa, qual o conselho você daria pra esse empresário? Franklin, você fez colocação muito interessante. Com base na minha experiência, é o empresário que tem que mudar. Perfeito. Não é a mão de obra que tem que mudar. Cara, se você tá com problema demais na empresa, vai se cuidar. Porque o problema tá em você. No dia que eu entendi isso, cara, tudo mudou. Meus números não mudavam por causa de mim. Eu sou o responsável, né? Porque se eu não mudar a minha percepção, eu não vou conseguir enxergar uma maçã podre lá na equipe que esteja estragando os demais. Eu não vou conseguir perceber um talento. Eu não vou conseguir valorizar o outro com empatia, mas ao olhar de forma estratégica, né? Perfeito. Busquei treinamentos, busquei especializações, busquei mudar várias crenças que eu tinha. Eu ainda acredito, me pego às vezes lembrando ali daquela coisa enraizada. Não, peraí. Eu vi um conteúdo, eu fiz um treinamento, então deixa eu aplicar aquela ferramenta para me voltar, né? Deixa eu exercitar o que eu aprendi que deu certo e deixa eu continuar nesse caminho porque está dando certo. Perfeito. Eu não conheço. Nós temos... Até quinta-feira da semana passada, nós tínhamos 216 clientes. Tem os fechamentos de sexta, ontem e hoje. Ontem foi domingo. Nós temos o fechamento de sexta e hoje que eu ainda não computei. Está em negociação. Então, nesses 16 da carteira, não tem ninguém com comportamentos, digamos... Conversa de adulto aqui, né? Uhum. Não tem ninguém com comportamentos errados com sucesso. Perfeito. Todos que têm sucesso na minha carteira, que eu serviram de base também, para me espelhar, eles têm algum treinamento, eles têm alguma habilidade desenvolvida para estar ali. Eles se prepararam para estar ali. Eles não estão ali porque teve sorte, eles não estão ali porque caiu uma oportunidade, abriu uma porta e está faturando muito. Não. Eles estão ali porque eles têm habilidade para estarem ali. Eles se profissionalizaram em ser empreendedores, né? Em ser empresários. Exatamente. Estão jogando o jogo. Empreendedor... Não estão ali para brincadeira. Perfeito, cara. Empreendedor precisa se profissionalizar, precisa estudar, precisa buscar, cara. Perfeito. Existem os treinamentos corretos para o empreendedor ser bom, maximizar resultado. Você tá lendo o quê, Valdir? Eu sei que você anda lendo. Ô, Franklin, cara, é uma boa pergunta, porque eu vou ser muito sincero contigo, tá? Eu, em abril de 2023, conheci Napoleão Hill e li vários livros dele, aí comecei na jornada de experimentar outros livros, passei pelo Paulo Vieira, né? Uhum. E Paulo Vieira, Napoleão, Jacob Petri, que é esse do óbvio que ignoramos, é até um brasileiro, apesar do nome ser diferente, eu pensei que ele era do exterior, mas não, ele é brasileiro, né? E eu vou ser bem sincero contigo, tudo tem girado em torno de Napoleão Hill, então eu estou voltando a repetir as literaturas de Napoleão Hill. Estou agora no livro A Prosperidade Financeira, e que ele tem várias contextualizações. Então, a obra dele, ele fala do princípio do mastermind, questão de harmonia, né? Liderança, boa convivência com as pessoas, mas a cada livro dele ele vai colocando uma ótica diferente. Ele não deixa todas as óticas num livro só. Ele vai dando uma variada, porque a base da galera de sucesso é Napoleão Hill. Está lendo A Prosperidade, qual é o nome do título? A Prosperidade Financeira. A chave mestra para a prosperidade financeira. Esse livro, qual é o principal lição que você tirou desse livro, cara? O livro, ele tem 9 lições para a gente desenvolver de habilidades. E porque ele não tem um pilar só, não tem uma acreditação só. É um conjunto de habilidades que a gente precisa ir desenvolvendo. Questão da fé aplicada, atitude mental positiva. Tem lá a questão do mastermind, você identificar quem está disposto a caminhar 1 quilômetro a mais com você, né? Questão da harmonia nos relacionamentos,
Você perceber se aquela pessoa realmente faz sentido você estar com ela ou não. Conviver com ela ou não, relacionar com ela ou não, né? Porque não é para viver aleatório, né? Valdeci, E outros itens mais que agora não me lembro muito bem. eu gostei dessa questão. Qual a importância desse fator do mastermind pro empreendedor que você acha, cara? Assim, pela sua experiência, assim. Cara, esse é um assunto muito sério. Esse é um Aham. assunto muito poderoso. Porque o princípio Mastermind que Napoleão Hill nos ensina, ele treina a gente a perceber, desenvolver um olhar se aquela pessoa está disposta a estar com você, se ela tem o mesmo sonho que você. Porque quando você se une a pessoas com o mesmo sonho, o mesmo objetivo, né, o mesmo destino, isso potencializa. Nossas mentes funcionam em frequência. Uhum. Não é nada religioso. Uhum. Isso é até física, né? Se as pessoas estudarem física ou qualquer outro assunto aí de ciência, estão lá, ok? E até de certa forma eu acredito que tem um pouco de religiosidade, né? Porque a própria Bíblia, eu já fiz um post no meu Instagram com 5 passagens da Bíblia sobre ambiente, né? Sobre aquilo que você se mistura, você vai Uhum. ser, falando da forma bem resumida, né? Mas tem mais de 9 passagens na Bíblia que fala sobre ambiente, né? Então, assim, o princípio do Mastermind ele é muito forte e poderoso, porque Napoleão Hill ele foi contratado pelo Henry Ford, na época, para fazer a pesquisa por que pessoas tinham sucesso, por que empresários tinham sucesso e por que muitos quebravam, né? Então, ele fez mais de 500 entrevistas na época dele, no mundo inteiro. E o Henry Ford foi um que ele tinha a habilidade de unir pessoas. Ele não tinha formação em engenharia. Ele não tinha curso superior na época dele. Ele só tinha um segundo grau da época dele concluído, a base de instrução de Henry Ford. E foi a pessoa que fundou a Ford, empresa automobilística, né? E fabrica veículos até hoje. Mas ele tinha a habilidade de unir o engenheiro, unir o marketing, unir equipes, construir fábrica e montou um império que é até hoje. Então, esse princípio do Mastermind, ele é muito poderoso. Se a pessoa, né, por isso que muitas vezes você tá conversando com alguém, aí depois sai, pô, pessoa com energia ruim, meu. Eu, hein? Usou. Você, a gente falou aqui sobre a questão da televisão. A televisão te transmitiu uma energia e você mudou o seu campo, né? Então isso é muito sério. Hoje em dia tem várias ramificações sobre isso, né? Mas nós somos sim frequência. Nós somos sim seres que as vibrações influenciam nas nossas ações. Cara, eu tava conversando com o Paulo esse final de semana. Eu tô no D14D, né? Então eu tô mais inspirado. Essa semana eu tô bem motivado, bem criativo e tal. Eu tô numa energia bem acima, que eu não tava sem há um bom tempo. E eu tava falando com ele assim, o Paulo é meu sócio, né? Falei com ele, amigo, eu não consigo te dar a minha energia pra gente poder caminhar junto. Isso aí. Mas eu consigo compartilhar essa energia se você entrar na mesma frequência que eu. É isso aí. É sobre isso. Porque a gente, como a gente é sócio, se a gente não entrar na mesma frequência, né, a gente não consegue, vai ficar sempre um puxando para um lado e puxar para o outro. Então, foi um elemento que eu vi, e encaixou bastante nesse princípio do Mastermind. Que é a primeira vez que eu ouço, assim, claro, assim, o Mastermind em si, o que é, fez muito sentido para mim. Muito sentido. Cara, a gente tá chegando aqui ao final do nosso programa. Muito bom o papo, muita conversa, tá maravilhosa. Mas passou rápido, ó, quase uma hora já. A conversa boa passa rápido. Estamos chegando ao final, tô até menos nervoso. Tô até menos nervoso aqui. Mas, Valdeci, eu gostaria que você deixasse seus contatos, né? Deixasse sua mensagem final para quem pudesse conhecer melhor o seu trabalho, né? E realmente entender. E galera, que turma que assiste a gente, pessoa que tá ouvindo a gente, realmente é uma questão diferenciada. Não é só a contabilidade para poder gerar guia de imposto. O Valdeci é um cara diferenciado. Eu gosto muito de conversar com o Valdeci, que sempre eu converso com ele, eu saio com várias percepções assim e mudo. Né? Algumas decisões na minha vida eu tomei assertivamente depois de uma conversa que a gente teve, uma conversa que a gente tomou. Então vale muito a pena você conhecer um pouco mais do trabalho do Valdeci aí. Fala pra nós, Valdeci, deixa uma mensagem aí. Você também é um case de sucesso. tô trabalhando nisso. Mas você já transformou bastante seus resultados. Você Bastante, também é um graças a case de Deus. sucesso. Graças a Deus. Né? Bom, minha mensagem é que, gente, contabilidade foi criada para as empresas, não para o governo. Perfeito. Não é uma ferramenta de gasto necessário, mal necessário. O empresário que está com essa crença ainda é porque a casa está mal arrumada, é porque a chavinha não virou, é porque ele não está jogando o jogo da forma correta, né? Goste de ouvir isso ou não, mas é a verdade. A pessoa que entende que isso pode mudar os resultados dele,
a pessoa vai investir em contabilidade. Não porque eu vou cobrar valores estratosféricos. Não. Quem está me assistindo e já é meu cliente, pode comentar aí para outra galera ver se cobro estratosférico ou não. Então já coloca a minha cara a tapa. Então a pessoa que quer jogar o jogo, cara, quer mudar, quer virar a chavinha, vira. Mas esteja cercado de pessoas com princípios mastermind que esteja disposta a caminhar junto com você 1 quilômetro a mais. Perfeito, muito bom, cara, muito bom mesmo. Cara, muito obrigado por estar aqui, né? Hoje eu nem fiz questão de passar pelos pilares, porque você foi falando na fala dele sobre o pilar do corpo, que ele é o cara que se cura, cortou o açúcar, é o cara que tá estudando, cura da mente, o cara tá fazendo formação, então ele já vive esses pilares nossos, então eu queria focar mesmo em ver o que você tá fazendo e mostrar para as pessoas como você tem transformado o seu negócio, né? E como você pode ajudar mais negócios a serem transformados através da contabilidade, cara. Muito obrigado, viu? Cara, isso é importante, porque se os pilares que você trabalha no D14D, se eles não estiverem arrumados também, pode impactar no alcance da melhoria do negócio, porque corpo, mente e espírito tem que estar em harmonia. Se não tiver em harmonia, a empresa não vai estar em harmonia. É fato, cara. Isso é bem real, tá? O empresário precisa se atentar pra isso, tá? É bem real. O esporte, ele vai nos gerar hormônios, né? Vai gerar ali a felicidade. Nessa parte eu não sou especialista. Aí você você colhe pode os falar frutos, melhor. né? Você colhe os frutos disso, né? Vai te ajudar de manhã você fazer uma corrida, você ir trabalhar bem, raciocinando bem, você tá com a energia boa e o resto tudo flui melhor. Então é isso, meu amigo. Bom, riqueza é um estado de espírito. Saber lidar com a sua alma, a sua mente, o seu trabalho, o seu corpo, o seu ambiente em si, te ajuda a criar as condições mais favoráveis para que você tenha sucesso. Pessoas é um fator importante no sucesso de qualquer negócio. Quando você foca nelas, você consegue desenvolver um negócio vencedor e transformador. Se sua solução é apenas mais uma no mercado, você não tem uma solução. Você tem mais um produto genérico. Então pense em construir sua marca, pense em criar uma solução diferenciada, um posicionamento diferenciado, mas foque também nas pessoas. Hoje eu conversei com o Valdeci, contador, pai, empreendedor, atleta agora, que agora ele é atleta também, tá forte. E hoje ele compartilhou um pouquinho da sua história com você, que pode usar a contabilidade para ter mais resultado no seu negócio. Quer ter mais resultado na sua contabilidade ou com a sua contabilidade no seu negócio? Fala com o Valdeci. Chama ele, o contador parceiro. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Uhul! Valeu, meu amigo.